realmente a tentativa de criminalização do enriquecimento ilícito é uma medida que aplaudo. Essa é uma boa medida. É claramente uma boa medida, sendo porque eu acho que quem desempenha cargos públicos tem a obrigação de revelar a sua vida patrimonial. E o que é facto é que na vida pública deparamos muitas vezes com muita gente. Há muitos esquecimentos nessa declaração de rendimentos e de bens. E há muitos esquecimentos. Além disso, perdão, o escrutínio é difícil porque a informação é formalmente pública, mas não é facilmente escrutinável. Mas além disso, quem está na vida pública não deve entender a vida pública como um conjunto de privilégios. A vida pública, quem está na vida pública, dito de outra forma, tem mais obrigação do que as outras pessoas, nomeadamente, quando tem determinado tipo de património, tem que mostrar de onde é que ele provém. E o facto é que há muita gente que entra na política com uma mão atrás e outra à frente e fica muito rico. E como dizem os portugueses, quem cabritos vende e cabras não tem, de algum lado lhe vem. E quem está na vida pública tem que fazer prova de onde lhe vêm essas fortunas. O Doutor não tem dúvidas em afirmar que a corrupção é o principal causador da crise em que vivemos nesta altura e não a alegada tripa-forra em que os portugueses foram vivendo. Mas isso é evidente. Essa história de que os portugueses andaram a viver acima das suas possibilidades, isso é tudo uma grande conversa. Até pelo seguinte, a crise em Portugal tem duas facetas. Dívida pública e dívida privada. Ora, a dívida pública foi criada ao longo de cerca de 20 anos, porque sucessivamente, ao longo de muito tempo, andou muita gente a roubar muito dinheiro no Orçamento de Estado. Foi alguns casos que já... Não tenho dúvidas. O doutor diz roubar. É roubar. Quando nós temos um orçamento que de 2013 é da ordem de 73, 74 mil milhões de euros. E todos os anos, ao longo de 20 anos, há pessoas que estão na vida política e cuja principal atividade é desviar recursos públicos para grupos económicos. Isso chama-se exatamente corrupção, são os mecanismos de corrupção. O caso BPN é um caso paradigmático nesse sentido? O BPN e a Expo e o Euro e alguns que já referiu também, e os submarinos, são tudo casos em que invariavelmente, através dos mecanismos da corrupção, se transferem recursos públicos para a mão de alguns grupos económicos. E quem é que faz essa transferência? Quem é que serve de interface nessa atividade? São exatamente aqueles políticos que estão na política apenas para fazer negócios. Aliás, eles são contratados nas empresas exatamente para terem essa função na política. Obviamente que andando tanta gente a roubar tanto dinheiro durante tanto tempo, tínhamos que chegar à situação em que nos encontramos de pré-ruptura ou de pré-bancarrota. E repare, isto é na dívida pública. Mas mesmo na outra faceta da crise, que é a dívida privada, nós, no início da crise, estávamos no início de 2009, finais de 2008, cerca de 70% da dívida privada era dívida imobiliária, sendo que grande parte dela resulta justamente da especulação imobiliária que foi feita ao longo do país por promotores imobiliários que sistematicamente compravam terrenos agrícolas, os transformavam em urbanizáveis e depois conseguiam com isso margens de 700, 800, 900%. Construíam e vendiam caro, ou então ainda aconteciam duas situações piores, que era uma situação que era, por aí simplesmente não se construía nada, esperava-se que naquele local passasse um equipamento público, cujo valor de expropriação do terreno passava a ser inflacionado artificialmente, e aí os promotores recebiam muito mais pela expropriação. Ou então ainda há um terceiro caso, que é o caso justamente de uma parte importante da vigarice do BPN, que eram casos em que a verdadeira tríade mafiosa constituída por promotor, autarca e banqueiro, em que o promotor compra um terreno agrícola, transforma em urbanizável, vai ao banco e pede um empréstimo por todo o empreendimento que sabe que não vai construir e deixa como garantia um terreno que vale 30, 40 vezes menos do que o empréstimo que é obtido na banca. Isto criou, obviamente, uma enorme bolha imobiliária. Por isso, dizer que os portugueses andaram a gastar a tripa-forra, como referiu, em telemóveis, em férias, etc., isso é o maior embuste que existe na sociedade portuguesa e só comparável a um outro, que é dizer que por este facto, por terem andado a gastar dinheiro a mais, o que é mentira, os portugueses agora deviam expiar as suas culpas com a austeridade, que também é a única alternativa e que não é também, como sabemos, porque convém que não esquecer
que os grupos económicos que mais têm beneficiado da corrupção são exatamente aqueles que continuam a ser poupados na austeridade. Eu recordo que, com o Orçamento de 2013 já aprovado, os fundos imobiliários, que são os grandes detentores e os grandes especuladores imobiliários, continuam sem pagar IMI, sem pagar IMT. Aquelas entidades que conseguiram colocar os seus bens em fundações, que são normalmente pessoas mais ricas, obviamente, e milionários, conseguem não pagar IMT e IMI já referidos, mas também não pagam imposto automóvel, etc, etc. Ou seja, há todo um conjunto de entidades que estão a ser poupadas à austeridade, que são justamente aquelas que mais beneficiaram da corrupção, que nos trouxe até aqui a austeridade. No caso do BPN, Sr. ainda só para clarificar uma situação, há um passivo de 4 mil milhões de euros, penso eu, que herdamos, nós, os contribuintes, foi parar ao Estado. Os tais 4 mil milhões que farão falta este ano no Orçamento de Estado, porque o Primeiro-Ministro não sabe ainda onde é que vai buscar, ou pelo menos ainda não explicou aos portugueses, mas a detentora anterior desse banco tem património. Não é possível. Eu aconselhava o Primeiro-Ministro e o Ministro das Finanças a irem buscar uma parte considerável desse património e já está, exatamente, aos despojos do BPN, porque o BPN foi vendido ao BIC, mas o BIC ficou apenas com a parte boa do BPN. A parte má, nomeadamente as vigarices todas que foram feitas no tempo da SLN, ficaram numa empresa que se chama Parvaloren, que é um bad bank, se quiser, que é detido pelo Estado português, e lá está tudo documentado. Como é que as pessoas saibam o que aconteceu no caso da SLN? A SLN era um grupo empresarial, o BPN era apenas uma empresa da SLN. E a SLN tinha 200 e tal empresas que tinham a sua atividade, e algumas ainda mantêm, sendo que sempre acontecia isto, que era, quando a atividade era lucrativa, o lucro ficava na empresa da SLN. Quando começava a haver prejuízos, os prejuízos eram sucessivamente canalizados para o BPN. Ora, quando o Estado nacionalizou o BPN, nacionalizou a parte má e a parte boa ficou exatamente na SLN, que isto é completamente incompreensível. Como é que em novembro de 2008 Sócrates e Teixeira dos Santos fazem um disparate absoluto desta dimensão, que é nacionalizar a parte má e deixar aos privados a parte boa. Mas de qualquer forma, apesar de tudo, toda a parte má está na Parvaloren e haja vontade política do Ministério das Finanças, haja vontade da Justiça e consegue-se ir ver toda essa documentação e fazer o percurso de dinheiro, onde está o dinheiro que deu origem àquele tipo de vigarices que está ali na documentação do BPN. E há exemplos na Alemanha e suponho que também... E Itália também, há exemplos lá. A Alemanha recuperação de dezenas do património. A Alemanha recuperou dezenas de milhares de milhões de euros que estavam em bancos luxemburgueses. O governo italiano tem vindo a recuperar também milhares de milhões de euros que estavam em contas da Suíça e também do Luxemburgo. E por isso, se o governo português quiser, se houver vontade, consegue, perseguindo naturalmente o percurso dos documentos, chegar à origem de toda esta vigarice, detectar quem a fez e, eventualmente, confiscar património às empresas da SLN ou aos seus principais administradores e acionistas. Porque isso é perfeitamente possível, quer em termos da legislação portuguesa, quer em termos do que é o direito internacional. Tem, obviamente, que haver vontade e tem que se perseguir este caminho. E por isso, o Conselho falava que era... O senhor vê algum sinal de que haja vontade para iniciar esse caminho, para desatar esse vontade política de combater a corrupção não tem havido, isso é mais do que claro. Aliás, só por isso é que chegamos a este ponto e continuamos a ver que o país vai no mesmo caminho, mas uma coisa não tenho dúvidas. Se o governo português, se o Parlamento português, se a política em Portugal e a justiça em Portugal não encontrarem um caminho de combater a corrupção, tal como aliás se comprometeram nos termos da Convenção das Nações Unidas que hoje se comemora, se não houver essa vontade, vamos ter aí grandes dissabores. Porque eu vejo a angústia de 1.400.000 portugueses que estão na situação de desempregados ou subemprego e que devem interrogar-se em suas casas, mas por que razão estou eu a passar fome e vou ter um Natal amargurado para que depois pessoas como Duarte Lima, Oliveira Costa, Exaltino Moraes passem os seus natais em grandes mansões com as suas famílias e netos à custa do dinheiro que tiraram de um coletivo que é de todos. Por isso, eu acho que se não houver um combate
Há corrupção por parte das autoridades portuguesas e tem que haver rapidamente, até porque, recordo aqui, o Parlamento hoje abastardou-se completamente e é o centro de toda a promiscuidade. Mas tem que haver intervenção no Parlamento, mas o próprio Presidente da República tem que ter aqui uma atitude. É ele o garante do regular funcionamento das instituições. E é regular o funcionamento das instituições quando 1/3 do Parlamento é constituído por administradores, diretores, consultores ou advogados das empresas que têm os maiores negócios com o Estado. Isto é completamente irregular. E volto à questão, como é que um desempregado encara uma situação destas, em que é um regabof geral, e depois os mais humildes é que acabam por sofrer as consequências disto. Por isso nós aqui hoje temos, no fundo, uma guerra de muitos que têm pouco contra poucos que têm muito, ainda por cima à custa dos primeiros. Doutor, como sabe, a Justiça precisa de provas. O doutor tem acarreado certamente provas, fala delas constantemente a propósito dos casos que vai enunciando. Que seguimento tem tido essas suas provas entregues ao Ministério Público depois? Há um pouco de tudo. Tem acontecido um pouco de tudo. De facto, eu tenho feito canalizar para o Ministério Público nas diversas áreas onde os crimes, nomeadamente urbanísticos, se vão cometendo, a documentação, enfim, de cada um dos casos, o nome das pessoas e, digamos, a conexão entre os casos e os cavalheiros que vou denunciando, até porque eu acho que estas questões mais públicas que têm a ver com a promiscuidade geral na política devem ser denunciadas publicamente. Agora, os casos concretos têm que ser denunciados nos tribunais, em primeiro lugar, porque numa democracia ainda que moribunda como a nossa, é nos tribunais que se deve procurar justiça. Mas, para além disso, eu devo dar todo o direito às pessoas que acuso de se defenderem no local próprio. Não vou, obviamente, tentar fazer linchamentos públicos das pessoas. Mas o que é facto é que tem acontecido tudo. Há uma certa angústia que eu às vezes sinto e uma certa decepção com o comportamento do Ministério Público, porque não vejo da parte do Ministério Público a mesma vontade e a mesma energia que eu tenho em que os problemas se resolvam. Há casos que são, aliás, paradigmáticos e deixam as pessoas com perplexidade. Quando eu apresento, e hoje posso falar deste caso, porque já foi arquivado. Quando apresento no Ministério Público uma situação em que a empresa do Metro do Porto resolve comprar, em reunião de Conselho de Administração, por cerca de 9 milhões de euros, um terreno que vale 5 milhões, ou seja, lesando os bens públicos em 4 milhões, quando vejo este caso ser arquivado com a justificação de que não se sabe onde está o dinheiro, eu começo a duvidar da capacidade do Ministério Público em, enfim, resolver devidamente os problemas. Mas tenho uma certa esperança, nomeadamente desde que veio esta nova Procuradora, espero que haja mais determinação do Ministério Público, não obviamente em acusar todos os casos de que eu faço carreira para o Ministério Público, porque eu, enquanto cidadão e mesmo a organização que integro, apenas tentamos colaborar com o Ministério Público, sendo que, em alguns casos, é decepcionante a forma como as autoridades reagem, mas não podemos deixar de ser persistentes, até porque, sendo certo que, e volto ao exemplo que dava há pouco dos submarinos, sendo certo que às vezes o Ministério Público tem dificuldade em fazer acusações, há casos em que comprovadamente há corrupção e nós temos que ter a esperança que a justiça portuguesa comece a atuar e comece a haver alguma repressão na área da corrupção também. Doutor, para terminar, merece-lhe algum comentário este caso recente, muito recente, que agora é designado como caso Medina Carreira? Merece-lhe algum comentário? Merece, sabe? O professor Medina Carreira, de quem eu faço de quem sou amigo, portanto faço aqui esta declaração de interesses, mas é uma pessoa incómoda, é uma pessoa que não se dá nos ambientes cortesãos de todos aqueles que andam no interface entre a política e os negócios. E, portanto, é uma pessoa que é incómoda para esse grupo. Pode aparecer então o seu nome também num outro código qualquer? Imagino que sim, mas estou preparado para isso e, enfim, e para muito mais. Não é por aí que me incomodam, mas tenho pena que organismos do Estado sejam utilizados para tentar impedir que as pessoas livremente denunciem o podre que vai na sociedade portuguesa. O general Humberto Delgado dizia reiteradamente: eu tenho medo, é que pensem que eu tenho medo. E o Dr. Medina Carreira está nessa linha, eu não tenho dúvida nenhuma.
que não é fácil, ou para não dizer que é completamente impossível, amedrontar o Dr. Medina Carreira no tipo de acusações que ele faz à podridão que está no regime. E por isso, podem até entrar as vezes que quiserem em casa do Dr. Medina Carreira, e até noutras pessoas, eventualmente até na minha. Mas o regime não passa a estar melhor pelo facto de fazerem muitas buscas ou muitas limpezas às nossas casas. Tenho pena é que organismos como a Polícia Judiciária, o próprio Ministério Público, sirvam no fundo para fazer como se fosse para amedrontar pessoas, ou seja, substituírem-se em regime democrático àquilo que a PIDE fazia em regime ditatorial. Isso é que é lamentável. Dr. Paulo Moraes, muito obrigado pela disponibilidade que me estou esta noite para conversar aqui na TV 24 sobre um tema que lhe é muito caro e certamente lhe trará alguns dissabores, que é o da corrupção e a necessidade do combate a essa corrupção. Muito obrigado, boa noite.